Prontas para mais um vídeo cheio de moda e muita tendência por aqui? Hoje a gente vai desmistificar todas as tendências que rolaram por Paris e por Milão no Fashion Week recente que teve e que a galera já tá usando nas ruas. Você deve sempre se perguntar quando você vê esses desfiles, como que eu vou colocar isso na minha vida? As roupas são muito loucas, não sei o quê. Eu sei que todo mundo sempre questiona, mas eu vou mostrar pra vocês como a gente faz essa leitura dos desfiles e o que as pessoas já estão usando, que dá pra gente extrair pra usar nesse próximo verão e que eu tenho certeza que você vai adorar. É uma aula de moda, são 6 tendências que a gente vai ver aqui nesse vídeo, eu sei que vocês gostam, então vamos lá, vamos ver todas as tendências bem de pertinho. A primeira tendência que nós vamos ver juntas é sobre repaginar aquela moda tradicional, principalmente essa moda da Chanel, da Balenciaga. Quando a gente vê que novos designers, eles pegam o compromisso de renovar essas marcas, a gente tem a Balenciaga, que também foi repaginada, só que eles pegam essas roupas tradicionais, por exemplo, esse casaqueto de lã, esse casaqueto tipo Chanel, que traz essa vibe super tradicional, mas de uma forma repaginada. E aqui vamos exemplos para o nosso dia a dia. É pegar conjuntos que a gente tem, esses sociais, e talvez usar de uma forma diferente, adicionar acessórios. É assim que a gente pode repaginar aquilo que a gente tem de tradicional e peças que são valiosas, peças que têm uma qualidade boa. Então é assim que se usa, principalmente nesse estilo mais tradicional, mais Interessante social. a A gente brincar e sempre misturar esses dois estilos. Você vê, o comprimento midi é um comprimento que tá na moda desde muitas e muitas décadas atrás. E aí a gente renova ele, repagina com um balonê. Assim como o tecido de cetim, trazer ele para uma alfaiataria para deixar o look mais descolado, isso também faz parte de uma tendência de moda. É só ter um olhar um pouco diferente para as peças que a gente tem em casa. Lembrando que na descrição desse vídeo eu fiz toda uma curadoria com todas as tendências que eu fui achando nas lojas Renner, Riachuelo, C&A, Off Premium para vocês. Os links estão todos na descrição e estão separados por tendência. As novidades. Aqui a gente está falando de uma moda muito mais autêntica, onde a gente vê plumas, onde a gente vê balonê, onde a gente vê muita novidade em questão de estruturamento de peça. E isso a gente pode sim trazer para o nosso estilo, independente dele. Se você tem a confiança de usar, se seu estilo é mais criativo, aqui vão alguns exemplos. Tanto no look mais social, como no mais do dia a dia, eu tenho visto plumas e eu postei para vocês num provador e num tour da Zara, que tem looks com plumas. Não é meu estilo, mas eu acho que fica super interessante, até num evento social, numa festa, adicionar alguma coisa diferente, um acessório. Você vê que usar as miçangas também para transformar em um look super criativo fica bem legal. Fica um pouco abstrato, mas pro nosso dia a dia a gente pode brincar da forma que a gente quiser para se expressar. E tá aqui a novidade, trazer o novo, apostar em coisas novas. Hoje em dia é cada vez mais difícil a gente conseguir achar algo novo para se expressar, né? Mas tanto com modelagem, tanto com misturar diferentes estilos, é assim que se traz algo novo e se expressa também a nossa personalidade, a nossa criatividade através da roupa. Listras diferentes, volumes, estruturas, tecidos, texturas, assim como usar um couro com uma peça super despojada, como esse vestido, listras sem precisar combinar, é assim que se traz a criatividade e o novo para 2026. A próxima tendência é o prep style. Eu já falei dessa tendência por aqui, porque ela não sai de moda mais. É essa moda mais arrumadinha, essa moda de universidade, de trench coat, de usar as peças mais certinhas, aquele tricô, aquele suéter, o Oxford, o mocassim, que também não sai de moda, e é aquele mais tradicional. Olha só, uma bolsa grande, uma camiseta polo. Gente, a camiseta polo não sai de moda. Uns looks com umas cores mais neutras e mais assertivas, sem tanta brincadeira, mas o novo do prep style é saber usar ele de uma forma repaginada. Então aqui eu vou mostrar para vocês exemplos do prep style para esse ano de 2026, que é como eu usaria. A gente vê em todas as lojas essas camisetas de polo listradas, dá para pegar emprestado do namorado, do marido, do pai, do vô, e eu acho que fica bem legal usar. Esse mocassim no marrom também tá super em alta, um tênisinho. Então a trazer o prep style, que é essa moda mais arrumada, mais de herdeira, para 2026 de uma forma criativa. Usar o xadrez também é a teu favor, mas de uma forma mais organizada, alinhada. Esse xadrez tá muito bonito e também aquele xadrez escocês. Tá super em alta e eu tô vendo muito no street style. Essa tendência te deixa super organizada, alinhada e bem moderna. Outro jeito também de usar é usar esses comprimentos midi, de bermudas, usar uma sapatilha que também traz mais formalidade pro look, sem tanta mistura assim, de estilos. Eles gostam de focar
só no prep style, com lencinho talvez no pescoço, quando é verão, quando é quente. Essa história de colocar um suéter nas costas também traz muito do prep style. E aí, tu gosta desse estilo? Me conta nos comentários. Se tá gostando desse vídeo, deixa teu like, teu comentário, se inscreve aqui no canal. Toda semana tem 2 vídeos com muita moda, tendência, provador. Tem vlog de vida de modelo, de viagem. E também me conta que outra loja tu gostaria de ver, que outro tipo de tendência que eu vou amar fazer pra ti. A próxima tendência, que nada mais é do que as cores mais otimistas. Temos sim é quase um color blocking, são cores mais expressivas, cores mais fortes, cores que traduzem a tua personalidade. Você vê que a gente tá falando de tendência de uma forma mais fácil. Você tem o look aqui da passarela e você pode traduzir pro seu estilo. Agora falando pro verão, os tons de cores que a gente tá vendo aqui são tons que elevam a autoestima, que dão aquele ar de verão. E aqui eu tô brincando com as listras, mas não precisa ser extremamente colorido. Eu, que sou uma pessoa mais neutra, pra eu usar um pop de cor, um brilho, eu colocaria numa bolsa, ou até num óculos de sol, num lenço, ou uma peça só dessas bem expressivas no guarda-roupa, já é o suficiente pra mim, pro meu estilo. Mas também dá pra brincar com uma peça dessas mais coloridas e outra neutra, não precisa ser extremamente colorido. Mas aqui vai uma das tendências que é super interessante para essa próxima estação. A próxima é o sex appeal. A gente tá falando do look mais sexy, que pra gente brasileira é muito mais fácil, né? A gente viu muito nas passarelas a transparência, blazer sem a blusa por baixo, o couro. Então, quando a gente fala de sex appeal, de moda mais sexy, aí eu não tô falando de usar uma roupa totalmente transparente, de usar uma lingerie no dia a dia. Eu tô falando de usar uma fenda numa saia, de usar uma blusa com uma transparênciazinha, mas um babado, um decote, de equilibrar. Quando for você usar, por exemplo, uma saia com fenda, ela tá usando um camisetão, que aí equilibra bastante. Ela tá usando uma mini saia com babadinhos. É uma coisa meio romântica, meio urbana, mas aí ela já tá com uma camiseta e uma bota, que aí brinca com o comprimento, não fica extremamente pelado, entre aspas. A transparência também com uma blusa por baixo, sempre toma cuidado. Não precisa ser extremamente sexy. Sabe o que eu acho muito sexy e que eu adoro brincar com isso? É usar uma camisa branca, como essa menina tá usando, meio aberta, assim, com um sutiã preto por baixo. Assim, eu me sinto sexy e é uma moda mais masculina, entre aspas, mas que eu sinto que dá um toque de sex appeal. E você, como você gosta de ficar sexy nas suas produções? Aqui temos uma próxima tendência que é a feminilidade. O poder da feminilidade no dia a dia, nas ruas. Aí sim, a gente também vê a transparência, a gente vê babado, a gente vê fluidez, a gente vê uma moda estruturada também, e a gente vê tons mais femininos. Pode ser um azul mais claro, pode ser um rosa, pode ser branco, pode ser off-white. A gente brinca também nessa estação com muita dessa camisola com calça, camisola com saia, camisola com camisa por cima, que é essa azulzinha com renda. A renda traz muita feminilidade. Tá se usando muito acessório de cabeça de crochê na cintura, que também traz feminilidade, babado. Essas saias de brechó midi, que eu acho lindas, tipo essas bem vintage. Olha essa com fenda, com uma camiseta pra quebrar a fenda, né? Então, quando a gente tá com uma fenda, lembra, vamos equilibrar. Calça capri pra quem odeia. Não é só, olha só esse look preto e branco. Ele mesmo assim, ele é feminino. Se tu gostou desse vídeo, deixa teu like, teu comentário, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e os sininhos, que toda semana tem 2 vídeos com muita moda. E muito obrigada se tu chegou até aqui, eu te agradeço muito. Deixa um emoji nos comentários pra eu saber que tu tá assistindo. Um beijo e até a próxima. Tchau!